Olá, olá! Que coisa boa! Estamos aqui novamente para a gente gravar mais um episódio do Mentes que Conectam. Lembrando você que esse episódio, esse momento que nós estamos vivendo aqui no Mentes que Conectam, tem essa websérie que é Reconstruindo o Rio Grande do Sul, para que a gente possa estar se mobilizando com todas as nossas forças para a gente poder continuar trabalhando pelo nosso estado. Obviamente, o Mentes que Conectam ele tem esse intuito que é poder estar desenvolvendo as pessoas, convidando as pessoas para se inspirarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional, em relação à sua carreira, à sua saúde e às questões econômicas. E hoje, gente, vocês estão vendo que está tudo diferente, né? Eu já estou aqui de fonezinho, geralmente eu não estou de fone, porque a vida ela nos agracia, tem momentos, eu acho que isso é muito legal, a gente valorizar os momentos que a vida nos oferece. E eu estava junto fazendo um trabalho com a equipe da RGE, que é da área do setor elétrico, e aí me disseram assim, Jaque, a gente quer que tu entre num segundo momento, porque nós vamos ter um primeiro momento com um profissional muito especial para a gente falar sobre liderança, a gente trabalhar sobre as questões de liderança humanizada, a gente trabalhar todo o fato da resiliência, né? Como é que a gente se fortalece para essa posição tão importante. E aí eu estava me lembrando que eu participei uma vez de uma palestra com o Caio Carneiro, e o Caio Carneiro perguntou, o que é uma palestra boa? E aí ele diz, a palestra boa é quando tu sai daquele momento e tu sai mexido, tu sai mobilizado, tu sai com vontade de mudar o mundo. Eu já tenho essa vontade de mudar o mundo, né, de poder contribuir, né, da gente realmente poder fazer a diferença, poder de alguma forma fazer o bem para alguém. Mas eu saí dessa palestra muito emocionada e fiquei muito encantada porque esse nosso convidado, ele é bombeiro. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, é um bombeiro que é doce. Ele é gentil, né? Porque geralmente a gente imagina, né, essas pessoas assim, tem um imaginário de que são pessoas assim mais combatentes, mas e uma pessoa que realmente tocou na emoção. Eu olhava aquelas pessoas todas motivadas, também muito sensibilizadas com toda a história e com as reflexões que ele convidou. Vocês estão ficando curiosos, né? E eu só vou colocar para vocês assim, duas frases que eu vou dizer, né, para parar a curiosidade aqui, que é o Léo Fará, eu já vou apresentar, pelo né, o nosso ritual eu sempre trago uma primeira apresentação, mas ele trouxe foram muitos momentos, eu tenho várias anotações aqui, mas estou trazendo dois momentos que realmente me tocaram. Primeiro, que ele disse, o que é herói? E eu fiquei pensando, o que é herói? Herói, para mim, são, né, as pessoas dão um pouco superpoderes, a gente vai imaginando pessoas muito diferenciadas. E aí ele traz que os heróis são as pessoas cujas qualidades, atitudes e atos inspiram outras pessoas. Nossa, isso foi assim realmente um convite a uma reflexão, né, de poder entender realmente os vários heróis. E aí, a gente nós estamos com um amigo aqui É, junto. Tem o cachorro, Léo, antes de te apresentar, o teu cachorro está te apresentando aqui, mas vamos lá. E a outra frase que ele trouxe é de uma conversa, Léo, eu só não lembro depois o nome de um militar israelense que teve junto contigo, se não me falha a memória, lá todas as ações de Brumadinho, e que daí o Léo Fará perguntou, e quando a solução não está no manual, o que a gente faz? E aí essa pessoa desconsulta o coração. Me corrige depois se eu estou correta. Então, o nosso convidado de hoje é Léo Fará, capitão da reserva do Corpo de Bombeiros e fundador e CEO da Humus. Léo, muito obrigado. Hoje ele está fazendo palestra, ele é palestrante também, tem, né, todo um trabalho de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, e realmente é uma pessoa humilde. Quando eu perguntei, me dá teu currículo, ele me disse isso, eu até fiquei assim, eu disse, não, mas como sempre, nós temos esse novo momento agora. Léo, obrigada pela tua gentileza de abrir esse espaço. A gente queria muito que fosse presencial, né, mas aí eu não aguentei ficar esperando até ele voltar aqui para o Rio Grande do Sul. E aí hoje vai ser uma mistura de bai, uai. Então, Léo, obrigada pela participação. A palavra está contigo. De tu, sempre nesse momento, de tu poder te apresentar, está contigo. Daí a gente vai conversando aqui. Obrigada, viu? poxa, obrigado. E é uma honra estar
Desculpa não poder estar aí, né? Então a gente vai ter a minha presença, a presença do Hulk, que é meu cachorro, que vai estar aí com um pouquinho de. Vai estar fazendo a sonoplastia aí externa. Ô Jaque, obrigado de verdade. Poxa, fico lisonjeado, né, por uma profissional como você falar tão bem assim da palestra, né? Eu acho que foi uma entrega muito legal. E fazendo um spoiler, né? Aquele texto que eu fiz, que a palestra ela é um texto que a gente treina, né? E foi um texto novo, foi um texto especial que era para a situação do Rio Grande do Sul. Como ela me falou, eu sou Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros, eu fiquei no Corpo de Bombeiros durante 20 anos. Me licenciei, fui para a reserva para poder montar a ONG, a UMS, né? Tá aqui a camisa da UMS, uniformizado de UMS, que é uma ONG de prevenção e resposta a desastres. E além disso, eu tenho uma empresa de consultoria, eu sou formado em engenharia geotécnica, minhas especializações, mestrado, doutorado são na área de engenharia geotécnica, que trabalha com gestão de risco, desastres, fiz especializações em liderança fora, e amo essa área de liderança, amo formar pessoas, amo ensinar. Eu acho que o que a gente tem de conhecimento, né, conhecimento parado é conhecimento inútil. Então, podendo estar passando um pouquinho de conhecimento, seja num podcast, seja numa palestra, seja nos livros, é o que a gente tem de mais valioso que a gente pode deixar aí, né? Muito do que a gente fala aí, a gente consegue ser eterno quando a gente deixa um legado. Né, e muito, e o que é muito bacana é que realmente na tua fala tu traz uma experiência fantástica e aí poder pedir para que tu pudesse trazer um pouco da tua carreira, né, porque é isso que eu digo, gente, assim, realmente a palestra do Léo, olha, eu fazia tempo que eu não ia numa palestra que me Poxa, tocasse obrigado. tanto, porque eu dei Obrigado. eu me diverti, eu adorei quando tu contou a história do sonho do bombeiro, que é entrar botando o pé na porta, né? De poder realmente assim, de poder abrir, de poder, né? São sonhos que tem e depois quando eu sempre estudo meus convidados. E aí eu fiquei mais impressionada ainda que tu é filho de médico. Sim, sim, eu sou filho de médico, eu comecei a fazer medicina, eu saí da medicina né, dando spoiler, né, porque médico não arromba a porta, então é um desejo aí de juntar, salvar vidas com essa adrenalina. Eu comecei a fazer medicina, fiz 4 períodos de medicina, mas depois larguei e fiquei apaixonado com o bombeiro, me dediquei durante... Eu entrei muito novo no bombeiro, entrei com 18 anos, dediquei 20 anos aí da minha vida aí ao corpo de bombeiros. E né, sou filho de médico, psicóloga e virei bombeiro, vamos dizer assim, né? Ah, Nada, uma agora coisa totalmente fora do imaginável, né? E eu mesmo nunca sonhei em ser bombeiro, nunca sonhei em ser militar. Eu conto no meu primeiro livro, né, O Além da Lama, eu conto um pouquinho disso, né, dessa entrada no bombeiro, o porquê dela, como que foi a adaptação de sair de ser de civil, né, com cabelo grande da faculdade e ir para o meio militar, onde tinha que tudo tem regra, tudo tem tempo, é o mundo militar, é um mundo diferente. Conta um pouquinho dessa transição e depois agora também, né, acho que dá outros livros essa transição aí do bombeiro para montar uma ONG, para ser um empreendedor humanitário, né? Como que foi isso tudo? Então, eu tento trazer um pouquinho desses elementos, né? Infelizmente a palestra ali é 1 hora, mas é 1 hora intensa que a gente tenta aprender as pessoas no dia de hoje, que é difícil, com tanta atenção difusa do celular, mas foi uma troca muito legal e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. não, e é isso, e a gente percebia, porque esse é um ponto de atenção. Quando a gente enxerga, quando a gente fala sobre liderança, eu sempre trago que liderança é qualidade de presença. Dificilmente, porque tem várias teorias hoje sobre estilos de liderança, e se tem, eu acho que um ponto que a gente, independente da teoria, que a gente pode compreender e entender, eu não consigo conceber uma liderança sem qualidade de presença. E realmente, daí a congruência com que você foi falando ali é algo muito interessante. Mas o que eu fiquei hoje, que é isso, assim, como é que foi a recepção do teu pai saber que estava largando a medicina e agora ainda dizendo que a mãe é psicóloga, eu fiquei mais faceira ainda. Tem uma colega aí, por isso que assim, eu saio com essa cabeça tão brilhante, né? Brincadeiras à parte, mas assim, eu imagino que deva ter sido um. Literalmente, ainda mais no dia de hoje, tá com essa luzona aqui na minha cabeça.
Eu imagino que tenha sido algo bem desafiador para tua família de abrir mão de uma carreira, né? Ainda mais a família tendo essa área, toda essa ligação com a saúde, porque mesmo que o bombeiro tenha também o salvar vidas, mas são caminhos bem distintos, né? Olha, eu já puxando aqui para os meus estudos de carreira. Mas assim, é interessante, sabe, Jaque, porque as pessoas hoje elas têm uma questão da carreira, a gente confunde, na verdade não é confundir, entra uma junção entre a carreira e o propósito, né? Tem um estudo até muito interessante que fala sobre a inteligência artificial, de que muitas pessoas elas vão acabar deixando de ter propósito, de não trabalhar, de substituir algumas coisas pela máquina, de não se entregar completamente, e dessas pessoas que têm muito esse uso com a inteligência artificial, de perder um pouco do propósito, que muito do propósito que a gente tem é o nosso trabalho. Tanto que é muito comum as pessoas perguntarem assim, poxa, quem que é o Léo? Aí fala, não, o Léo é um bombeiro, não, a Jaque é uma psicóloga. Mas não está perguntando qual que é a sua profissão, está perguntando quem é você. E muitas pessoas, se você perguntar, né, o que você faz, quem você é, as pessoas confundem, né, a profissão com esse propósito, né, com o que você é. Então, quando eu decidi ir para o lado do bombeiro, eu falo que o bombeiro é uma profissão fascinante porque ela te proporciona colocar todas as suas qualidades, todas elas, em prática para ajudar outra pessoa. E quimicamente, né, tem um capítulo de um dos meus livros também que eu falo disso, né, da química da liderança, que o prazer em ajudar, o prazer em se doar, ele é comparado, né, a só dois outros prazeres, que é quando a gente libera ocitocina no nosso corpo. As mulheres sabem disso porque quando as mulheres amamentam, elas têm uma grande carga de ocitocina liberada no corpo. Quando você dá abraços longos em pessoas que você gosta, ou quando você faz ações de caridade. Então, o bombeiro, por si só, ele todos os dias ele está saindo do quartel para ajudar alguém. Ele está saindo do quartel porque tem alguém que precisa, porque alguém está tendo algum problema e você precisa de ajudar essa pessoa. A gente fica, né, quando a gente vê algum Instagram, né, igual o do Razões para Acreditar, do meu amigo Vicente, ou outras que a gente vê boas ações, a gente fica bem de ver aquela imagem, mesmo não estando participando. Por quê? Porque libera ocitocina no nosso corpo. Então, toda vez que a gente participa de um ato desse, vê um ato desse, ou a gente participa de momentos de caridade, a gente fica fissurado com aquilo. E aí vai muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é uma grande tragédia, é algo inimaginável, né? Esses dias recentemente estava falando sobre do aula de gerenciamento de crise, né? E a gente divide, né, a crise e emergências, né, em três estágios, que é a emergência, que é o que acontece todo dia, desastre, que é quando o número de emergências é tão grande aonde o governo não consegue dar o suporte, e a catástrofe, que é a inertização do poder público diante das emergências. E até então a gente só tinha tido uma catástrofe no Brasil, que foi na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. O Rio Grande do Sul é a segunda catástrofe que a gente tem no Brasil. Tudo que a gente teve antes é desastre. Mariana é desastre, Brumadinho é desastre, todos esses grandes eventos são desastres. O que a gente teve no Rio Grande do Sul é acima disso, é uma catástrofe. E aí é onde eu quero, voltando, né, o meu pensamento, né, que eu sou um pouquinho TDAH faz isso, eu começo a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas voltando ao que eu estava querendo falar, por que existe uma onda muito grande? Porque na catástrofe você tem uma grande oportunidade de pessoas comuns que acham, né, que eu falo que se transformam em heróis, de poderem, através de ações e atos, ajudar outras pessoas. E isso é viciante. Ajudar pessoas, ajudar outras pessoas, pessoas que você nunca viu na sua vida, que você não sabe o nome, que você não sabe que você vai encontrar, é viciante. Por isso que essa onda de ajuda, ela acaba virando, né, essa onda mesmo, né? Uma pessoa vai falando com a outra, que vai falando com a outra, e aí você vê, de uma hora para outra tem 200 pessoas recolhendo roupa, doando alimento, porque aquilo ali libera ocitocina no nosso corpo, né? Não só ocitocina, né? Libera serotonina, dopamina, endorfina. Eu falo muito isso na química da liderança, que quando você consegue liberar, né, essas três letrinhas, né, o EDSO, só lembrar do EDSO, endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, você tem um líder completo, que consegue liberar isso nas pessoas. E o desastre, ele faz isso. Ele faz com que as pessoas consigam perceber o que ela tem de melhor com atitudes muito simples
para ajudar outro ser humano. E isso causa um bem muito grande. Da mesma maneira que tem o efeito rebote, que é quando acaba, as pessoas falam assim, poxa, e agora? Como que a gente fica? O que que a gente faz? E isso causa como se fosse uma ressaca moral, Um de vazio. você entender que tem pessoa, um vazio, de que tem pessoas que ainda precisam, mas que você tem que entender, poxa, mas eu preciso de descansar, eu preciso de voltar para minha casa, tem minha família, e eu tenho uma cama quente, eu tenho um chuveiro com água, e tem pessoas que não têm isso. E essa confusão mental, muitas vezes, as pessoas ficam com dificuldade de aceitar isso novamente, né? A voltar para o normal. Esse é um fato que a gente viu muito das pessoas de realmente de chegarem numa estafa, né? E que esse é o ponto que daí até assim já entrando num outro tema que eu fiquei também super bem impressionada de te ouvir falando, que é o heroísmo. Né? Realmente é isso, assim, é essa onda que vai trazendo a gente para que a gente possa colaborar com as pessoas, que a gente queira né, minimizar a dor que aquelas pessoas estão sentindo, reconstruir, né, o poder realmente voltar com que o Estado pudesse voltar a funcionar. E aí, quando vai terminando tudo isso, as pessoas vão voltando para casa, vem essa ressaca. Mas junto, né, vem uma culpa. Nós tivemos aqui no programa no Mentes que Conectam um momento que nós falamos com a Priscila, que ela é uma profissional, uma consultora na área financeira. E ela trouxe o quanto que pessoas estavam, em alguns momentos, fazendo doações de dinheiro que as pessoas não tinham. Né? De realmente estar tirando do bolso algo que vai fazer falta para si. E que realmente foi um movimento muito grande que nós vimos aqui no Rio Grande do Sul. E aí, Léo, eu queria te ouvir nisso, né? Porque tu teve momentos que tu teve que tomar decisões bastante importantes em relação ao salvar vidas, cuidar dos outros. O que é realmente essa coragem de fazer o bem, né, desse heroísmo, e onde é que o limite disso entre o herói e daqui a pouco a pessoa perder um pouco a noção de deixar de cuidar de si? Bom, tem uma coisa muito interessante quando você traz nessa questão da decisão. É, muitas vezes a gente consegue avaliar, nos avaliar a partir de decisões em situações difíceis, né? Porque no dia a dia, as decisões normais, né, daquele dia, poxa, vou fazer um café hoje, vou comer o quê? Um pão vou fazer um chimarrão ou vou tomar um café? Essas decisões, né, porque a etimologia da palavra decisão é cortar para fora, né? Cisão é cortar e a decisão é cortar para fora. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente está cortando opções para fora e está escolhendo uma coisa. E principalmente quando a gente está numa situação difícil, numa situação tensa, né? E aí eu falo muito desse heroísmo e da liderança, onde o verdadeiro líder ele tem que ter coragem moral para tomar decisões difíceis. E aí vem dois fatores que você colocou, que é a coragem, né? E aí a coragem, a gente tem que entender que existem dois tipos de coragem. Existe a coragem que muitas vezes exige um preparo físico, de você estar bem fisicamente para fazer algo, e existe a coragem moral. E hoje em dia é muito mais difícil você encontrar pessoas que têm coragem moral, que é muitas vezes você tomar decisões que implicam, inclusive, em se prejudicar. Vou dar o meu exemplo, né? Eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso que eu sempre sonhei em fazer, curso de liderança, com os Navy SEALs. Eu sempre sonhei em fazer esse curso, me preparei, comprei passagem, paguei hotel, paguei o curso extremamente caro. E um dia antes do curso iniciar, aconteceu o desastre do Rio Grande do Sul. E aí a Humus, né, ela começou a se mobilizar, começou a mandar pessoas, e as pessoas começaram a falar, Léo, nós vamos precisar de você aqui. E aí é a coragem moral para tomar decisões difíceis. Eu precisava de ir? Não precisava. Mas moralmente eu não ficaria bem estando lá, sabendo com o que estava acontecendo. E aí eu tive que voltar, eu tive que tomar essa decisão, eu tive que cortar para fora. Olha, eu vou voltar, mas eu vou fazer o que eu acho certo, né? Porque essas decisões que a gente toma em cargos de liderança ou outros cargos, né, eu falo que elas têm três aspectos, né? Que elas têm que ser legais, morais e éticas. Legais, siga as leis. Éticas, siga o que está escrito nas regras. E moral, siga o que você acha que é certo.
Muitas vezes, né, eu conto isso numa passagem de um livro meu, também é o terceiro livro sobre bombeiros heróis, aonde eu falo que eu tive que tomar uma decisão que ela foi ilegal, ela foi contra as leis, que ela foi antiética, foi contra as regras, mas que moralmente era o que eu sabia que era certo. E aí vai muito do que você falou também, do que o Coronel Golan falou com a gente, né, sobre o que não está no manual. Muitas vezes as coisas que não estão no manual, você tem que ouvir o seu coração. Porque o seu coração não erra, né? O seu coração, e quando a gente fala coração, não é o órgão coração, né? Mas o que está dentro da sua essência, o que você acredita que moralmente é certo. E voltando à sua pergunta, quando a gente toma essas decisões, quando a gente corta para fora, que a gente tem coragem moral para tomar essas decisões, de fazer o que é certo, a gente entende muito desse processo do heroísmo. Porque esse processo do heroísmo, onde você começa a fazer coisas difíceis, você está ali submetido a desafios que você nunca achou que você ia enfrentar, você supera esses desafios, você consegue tomar decisões que você vê que foram acertadas, isso tudo libera no seu corpo a dopamina, que é o sentimento de missão cumprida, do prazer, que ele é provocado muitas vezes ali pelas pessoas que jogam, né? Pessoas que jogam, elas têm essa carga alta de dopamina, gastam dinheiro que não tem e continuam jogando, e é muito desse efeito que aconteceu com as pessoas que doam. Às vezes elas doam, elas botam dinheiro que elas não têm para fazer algo, porque elas conseguem ver um resultado muito grande em salvar uma vida, ajudar uma pessoa que talvez estava sem uma cesta básica, estava sem um fogão, estava sem uma geladeira, e elas começam a entrar num loop infinito, onde elas não sabem parar. Então isso é comparado a vícios igual o jogo, né? Elas não Sim. conseguem parar, elas não sabem parar porque elas estão tão viciadas em ajudar que elas não conseguem parar um tempo e pensar, peraí, eu cheguei no meu limite. Eu preciso de dormir, eu preciso de ter noites de sono, porque a gente sabe quantas e quantas pessoas não viraram noites ajudando, não conseguiam nem dormir, mandando mensagem de WhatsApp, mobilizando comunidades, mas chega uma hora que o nosso corpo ele precisa de descansar. E muitas vezes, quando chega essa etapa da estafa, muitas vezes o nosso cérebro desliga a gente, é o famoso burnout. E aí é onde eu falo que as pessoas têm que entender que existem profissionais que eles estão capacitados para fazer isso, porque eles fizeram treinamentos onde eles entenderam quais são os limites deles. Quando a gente faz um treinamento no bombeiro, esse treinamento, acima de tudo, ele não visa capacitar, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não visa capacitar a gente tecnicamente, é óbvio. Ele capacita a gente tecnicamente, ele ensina técnicas novas. A gente aprende no curso de operações em desastres, que é um curso super difícil, como salvar pessoas em situações de desastres. Mas o mais importante desses treinamentos é a pessoa que está sendo submetida ao treinamento conhecer o limite dela. Ela precisa de conhecer o limite de sono, ela precisa de conhecer o limite de fome, ela precisa de conhecer o limite de sede, para que ela não deixe para saber esse limite em campo. E o problema dos voluntários, e aí é onde confunde essa figura do herói, é que elas só vão saber o limite de sono em campo. E aí começa a ficar prejudicial para ela mesma e para outras pessoas. É aquela pessoa que está dirigindo um carro de madrugada levando doação e dorme no volante. E aí ela pode se acidentar e pode causar um acidente com outras pessoas. E elas não fazem isso de maldade, é óbvio, mas é porque elas não percebem que elas entraram num loop de ajuda, que elas não sabem quais são os limites dela. Lá no curso a gente aprende quantos dias que eu consigo ficar sem dormir, quantos dias que eu consigo ficar sem comer, para que o meu corpo não me desligue, né, o meu cérebro ele não me desligue para preservar o meu corpo, né? O nosso cérebro é um cérebro reptiliano, onde ele quer, acima de tudo, a proteção. Ele quer que a gente se proteja, ele não quer colocar a gente em perigo. E aí, quando a gente se coloca em perigo e a gente vence esse perigo, a gente começa a entender, olha, eu posso ir um pouquinho mais. O problema está quando a gente não sabe esse limite. E o desastre, ele proporciona tudo isso para a gente num curto espaço de tempo. E aí está o grande perigo da gente não se dar o direito à pausa. E esse direito à pausa, ele é necessário. Ele tem que ser feito. Porque senão a gente interrompe uma cadeia de ajuda que precisa de ser continuada, que ela precisa de existir até hoje.
Sim. Tem até, só foi bem importante, né, trazendo sobre a questão do limite das ajudas. Eu me dei conta, eu tô tão feliz de estar aqui nessa conversa contigo. Desde aquele dia, quando nós terminamos ali, eu disse assim, Léo, eu preciso te levar para o Mentes que Conectam para compartilhar um pouco dessa experiência. E sabia que o tempo seria curto para isso, né? Mas eu acabei esquecendo, pela emoção, que o Mentes que Conectam, nós apoiamos uma causa. Nós temos aqui o Instituto Colo de Mãe, que é um instituto que visa poder fazer todo um apoio às famílias atípicas. Então, o foco do Colo de Mãe é poder estar dando esse atendimento às famílias atípicas. E aí eu estava lembrando, agora quando estava falando dessa estafa, porque realmente as gurias foram incansáveis, a Roberta e a Débora, que são duas mulheres que são mães atípicas, que se juntaram para cuidar de outras mães, se deram conta disso. E teve um momento que eu estava muito preocupada com elas. E aí eu liguei para elas, né, para poder dizer, olha, vocês estão, porque realmente era madrugada, elas acolheram uma série de famílias, e que é isso, tem que ter o autocuidado, porque senão, daqui a pouco, em algum momento, vai ter isso, vai ter um acidente, vai ter alguma... Porque o corpo cansa. E eu acho que esse foi o ponto que eu fiquei muito encantada com todas as várias histórias que tu tens para contar, que é poder trazer o seguinte, o herói não é alguém que não é humano. É humano. E tem isso, o cérebro tem o seu funcionamento, o corpo é biológico, e a gente precisa também se preparar. E a gente precisa buscar ajuda e reconhecer os limites. E esse foi um outro ponto também que na tua fala eu gostei muito, porque de poder entender que como é tão não herói, né? Assim, é tão humano, que realmente um dos grandes desafios também de uma liderança é ter uma equipe. O importante disso, é legal você falar do Colo de Mãe, que a gente ajudou eles também, né? A gente entendeu a necessidade das crianças atípicas, principalmente, porque imagina, você tem uma criança ali que é autista, que tá... Uma história que me marcou muito já, que foi de um... Eu não sei se eu contei essa na palestra, mas foi de um garoto atípico que ele só comia no prato dele e no copo dele, né? Ele tinha um prato e um copo que ele só comia ali. Só que a enchente levou a casa da mãe e levou o prato e o copo. E a criança não queria comer porque não era o prato e o copo dela. E como que você coloca essa criança e essa mãe em um abrigo com todo mundo, com uma rotina que não é a dele? Olha como que isso é traumático. E isso chegou até a gente, né? Chegou até a uns, e tem muitas dessas crianças que elas têm uma comunicação que ela é não verbal, que ela é uma comunicação aumentada, que são aplicativos que precisam de rodar em iPads, tem que ser da Apple, não roda em outro aplicativo. E pela ser uma ONG onde a gente só trabalha com desastre, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer essa gestão, porque a gente pode gastar, porque está no nosso estatuto, trabalhar com desastre, com essas situações diferenciadas, né? Então, assim, muito, muito importante a gente ter esse cuidado, né, com essas pessoas, né, com pessoas que estão num mundo totalmente diferente. E aí, essa situação onde a gente fala muito do herói, a gente, hoje em dia, tá muito na moda falar sobre alta performance. Né? Porque você tem que ter alta performance, porque você tem que performar melhor, e aí tem um monte de guru de internet que fala que você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho, tem um monte de coisa que eles falam aí. E o mais interessante é que as pessoas que são de alta performance, que a gente trata da alta performance no meio militar, que são os times de alta performance, que são os times de operações especiais, que tem no bombeiro, que tem na polícia, todos eles entendem, sem exceção, são pessoas que passaram pelos treinamentos mais difíceis do mundo, os treinamentos de maior resistência. Todos eles entendem que eles têm que conhecer os limites e que eles precisam de saber os limites deles e ter um bom time. Para que eu, no momento que eu estiver ruim, o meu colega, o meu companheiro, ele consiga me substituir. Ele consiga estar no meu lugar. Eu consiga ter algo que é super importante, que é ser vulnerável. E falar com a minha liderança, ou se eu for a liderança, que eu naquele momento não estou bem, para que alguém me substitua.
a gente tem um curso que chama LEAP, Liderança Extrema de Alta Performance. No LEAP a gente ensina os líderes uma frase que é muito clássica no LEAP é o seguinte: um time é tão bom quanto o seu pior indivíduo. Quanto pior é o seu indivíduo, pior vai ser o time. Então não adianta você ter um time que tem um monte de cara muito bom, mas você tem uma pessoa ali que ela não está performando bem. Você tem que ajudar essa pessoa. Então é muito importante a gente ter essa noção de que a gente precisa de conhecer os nossos limites para que a gente saiba fazer com que todas as pessoas do nosso time tenham condição de cumprir a missão. E quando não tiver, para que ela tenha humildade de admitir que não está bem. Como é que é a frase? Um time é tão bom quanto é o seu pior O time é tão bom quanto o seu pior indivíduo. indivíduo. Que fantástico isso. Por isso que, e aí eu adoro, e acho que a psicologia tem muito olhar sobre os processos humanos, e eu adoro a psicologia dos grupos. Eu tenho toda uma formação na área de grupos, e a gente tem uma expressão, né, que um grupo é muito mais do que a soma das partes. Que é poder entender realmente todo um olhar, não vou botar termos técnicos aqui, mas que a gente fala da Gestalt, é poder compreender que realmente é isso, né? Um grupo é muito mais do que só a soma dos indivíduos, é todas as composições que a gente tem. E é entender isso, é entender as forças que tem naquele grupo e também entender as fragilidades que tem naquele grupo. Porque é a partir dessa consciência que a gente consegue pensar realmente como é que a gente resolve os problemas. E eu acho que esse é realmente assim, das tantas estratégias ali que né, quando estava comentando assim da formação da equipe, e foi tão interessante que no momento que você estava falando da vulnerabilidade, e era um grupo que a maioria eram homens, né, tinham poucas mulheres ali naquele grupo, e foi um momento que realmente impactou. E foi algo que foi bem importante a gente poder estar conversando depois. O quanto, quando eu aceito, né, que eu tenho essa vulnerabilidade, o quanto que isso se torna, a pessoa tem a possibilidade de se tornar, inclusive, mais forte, né? Porque é isso, daí ela tem a visão realista da situação e respeito às falhas, respeito aos limites, como estava comentando antes. Mas, Léo, e hoje, assim, né, pegando que a nossa websérie aqui, ela tem essa visão de pensar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós passamos pelo momento que foi esse momento da catástrofe. Hoje, nós temos ainda muitas situações. Quando a gente anda em algumas cidades, algumas localizações, dá dor no coração, porque muitas pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas, tem muita sujeira ainda na rua, muito cheiro ruim. E nós temos o nosso aeroporto que não está ainda funcionando, né? Começando a buscar algumas alternativas, mas só em dezembro a gente tem uma previsão de que volta à sua normalidade. Na tua experiência e na tua visão, nessa visão tão interessante que tu tens de liderança, de reconstrução, porque teve uma outra fala tua que me marcou muito numa conversa com um pai de Brumadinho, se eu não me engano, que foi um pai que perdeu a filha. E ele queria, pelo menos, poder fazer um enterro daquela filha. E aí eu me lembro que tu trouxe esse momento duro da vida, de que tu não tem como a gente tirar a dor daquele pai, mas a gente tratar a dor. E aí um outro ponto que vem é como que a gente segue apesar dessas dores. Então acho que esse é um ponto também que queria te ouvir. Ô Jaque, a gente tem que entender que, principalmente quando a gente começa a perceber que não vai ser fácil, a gente tem que admitir isso. Olha, vai ser um processo que ele vai ser difícil, que ele vai ser doloroso. Por eu ter participado de muitos desastres mesmo, né? A gente já viu, eu já vi situações, por exemplo, em Petrópolis, onde crianças, toda vez que começam a chover, começam a chorar. Porque elas começam a ter uma lembrança, abre um gatilho de que tudo aquilo pode acontecer de novo. E existe esse medo. E aí é um trabalho que a gente faz, que a UNOS faz, que o medo ele é gerado pela não preparação. Então, por exemplo, por que a gente às vezes tem medo de ir numa montanha-russa? Porque a gente nunca foi, porque a gente não tem alguém que está do nosso lado que passa segurança. Por que a gente às vezes tem receio de um novo emprego? Porque ele é novo, porque a gente nunca esteve naquele lugar, a gente nunca esteve com aquelas pessoas e a gente não sabe o que vai acontecer. Como que a gente acaba com esse medo?
a gente acaba com esse medo se preparando. Então, o primeiro ponto que ele tem que ser entendido por todas as pessoas é: pode acontecer de novo. Isso é fato. E vai acontecer de novo. Eu vou até mais longe. A gente vai acontecer de novo. A gente não sabe quando e a gente não sabe onde. Mas eu tive, por exemplo, no Rio Grande do Sul em setembro. E aí eu falei com várias pessoas que iria acontecer de novo ali, né? Que não estava no período difícil de chuva. Então a gente tem que entender, olha, vai acontecer de novo. A partir desse entendimento de que vai acontecer de novo, o que cada um tem que pensar? Olha, como que eu me preparo para isso? A Humus, por exemplo, ela tem um trabalho que chama Agente Capaz, que visa capacitar as pessoas a saberem o que fazer diante de uma situação como essa. E você saber o que fazer diante de uma situação como essa, ela te dá um superpoder. Né? Vamos voltar aos heróis aí. E o que é esse superpoder? É você estar capacitado e preparado para agir diante de uma situação que está fora do seu controle. Porque, pensa bem, a chuva, a inundação, o deslizamento, ele está totalmente fora do meu controle. O que está dentro do meu controle? O que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Então, o que eu vou ter que entender? Olha, a minha casa está numa área vulnerável? Poxa, minha casa está numa área vulnerável. O que eu posso fazer? Está numa área menos vulnerável, está menos exposto. Eu tenho que ter noção de que, olha, eu tenho que saber que quando chover tantos milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, o rio vai subir, vai entrar na minha casa e eu tenho X tempo para tirar as minhas coisas. Então, a partir do momento que eu começo a ter esse entendimento e começo a trabalhar com isso, eu começo a ficar mais tranquilo para uma próxima situação, entendendo que haverá uma próxima situação. E aí o processo de reconstrução, ele tem que ser um processo de reconstrução muito responsável. Eu fiz minha pós-graduação de gestão de desastre foi no Japão, tá? E lá no Japão, toda a nossa pós-graduação ela é voltada para isso, para prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Na fase de recuperação, eu tenho que entender que eu não posso construir casas em áreas que são de risco. Ou eu tenho que fazer algumas obras de engenharia que impeçam com que esse risco exista. Por exemplo, eu tive recentemente em New Orleans, né, em Nova Orleans, que é onde o furacão Katrina atingiu, participando não só de um documentário, mas de um seminário, para entender como que Nova Orleans se reergueu depois do Katrina. E isso foi antes de acontecer o Rio Grande do Sul, tá? A gente começou a fazer esses estudos pela Humus antes de acontecer o Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, ali na Bahia, né, onde tem aquele porto ali em Porto Alegre, onde tinham vários restaurantes, no Guaíba, né? Cais No Cais. Embarcadeiro. Isso, Cais Embarcadeiro. Ali é o seguinte, se o governo optar por continuar com aquela área, ele tem que ter planos. E quais são esses planos? Né? Aí exige um estudo que a gente tem que fazer de bombas de sucção, bombas de vazão, diques de proteção. Tem várias obras de engenharia que são possíveis para que proteja aquele local. Se eu quero ter esse local ali, poxa, a gente não vai investir nesse local, mas a gente quer fazer um outro local tão bom quanto, para que as pessoas possam ter aquele momento de ver o pôr do sol, de de levar a família. O que tem de alternativa? Podemos fazer um cais suspenso? Então tem que ser feito um estudo. E esse estudo é onde que precisam de profissionais muito bem capacitados para apresentar essas possíveis soluções. E aí cabe à liderança tomar decisão difícil. Olha, vamos abandonar, não vamos fazer, olha, vamos fazer sabendo desses riscos e as nossas obras mitigadoras vão ser essas. Então esse momento de recuperação é um momento muito delicado, porque a gente precisa de o que no Japão, em tradução livre, build back better, reconstruir melhor. Como que a gente reconstrói melhor? Né? A gente fala que é o BBB do desastre, é o build back better. Como que eu reconstruo melhor? Como que eu faço para que essa reconstrução ela não vá me atingir? Porque eu tenho que entender que esses eventos naturais extremos eles vão continuar acontecendo, em espaços de tempos menores e com maior intensidade. A gente tem que entender isso. E a partir desse entendimento é que a gente precisa de empresas sérias, que muitas vezes o governo vai conseguir financiar isso. São estudos caros, são pouquíssimos consultores no Brasil que tem dessa área.
Então são trabalhos caros, para que essas pessoas norteiem a gente do que fazer. E o que a gente faz, por exemplo, pela Humus, é capacitar a população, que é o que cabe a gente, que a gente pode fazer para que as pessoas saibam o que fazer diante de uma enchente, diante de um deslizamento, de uma pessoa que está passando mal, o que, que ela faz, aonde ela tem que ir, né? Ela tem que, não adianta, por exemplo, em regiões que tem sirene, não adianta a sirene tocar e as pessoas não saberem para onde ir. Não adianta. Isso é uma coisa que já tem estudos cientificamente comprovados que isso pode ser até pior. Então, essas pessoas têm que ter a sirene e elas têm que ter um plano de contingência. Para onde que elas vão? O que elas vão levar? E isso tudo é possível de ser construído. Então, esse momento é um momento delicado onde as pessoas têm que entender o seguinte: existe solução. As soluções, elas não são rápidas. As soluções, elas muitas vezes são dolorosas, mas a gente tem que fazer agora para que a gente não perca vidas lá na frente. É o que os japoneses fazem, né? Os japoneses, eles têm essa noção de que, como eles moram num lugar onde tem muito terremoto, onde tem tufão, onde tem deslizamento, desde pequeno as crianças com 5 anos de idade, elas começam a aprender o que fazer e como se comportar diante de uma situação como essa. Então, por exemplo, casos reais, tá? No terremoto do Japão de 2011, não precisou de nenhuma equipe internacional realizar salvamento no Japão, porque os próprios japoneses conseguiram dar resposta para o desastre, porque eles já sabem como fazer. E é dado científico, tá, Jaque? De 50% a 70% dos resgates em um desastre, eles são feitos pela própria população. Ele não é feito pelo bombeiro, ele não é feito pelo policial, ele não é feito pelo SAMU, não é feito por nenhum órgão especializado. Ele é feito pela própria população, porque é ela que vê o primeiro atendimento. Numa emergência normal não é isso, é o bombeiro, é o policial, é o SAMU, é ele que dá aquele primeiro atendimento. Mas num desastre, de 50% a 70% da ONU é feito pela própria população. Então a gente precisa de capacitar a população. Sim, não, isso é fantástico, né? E depois eu quero que tu possa deixar aqui como é que a gente faz para poder chamar a Humus, para poder fazer esses treinamentos de capacitação e todos, né? Tanto os treinamentos da Humus, como também o teu treinamento de liderança, que eu acho que é bem importante. Nós precisamos de líderes mais habilitados. Porque o que me preocupa e por que eu faço o Mentes que Conectam, Léo? Porque eu penso, né, obviamente tem várias pessoas também fazendo trabalhos assim, mas que a gente precisa instigar as pessoas, instigar os jovens de hoje, porque tem muito jovem hoje que diz eu não quero ser líder. Porque eu não quero ter a vida dos meus pais. Tem muitas pessoas hoje, muitos líderes, que muito preocupados em ser bonzinho. E perdidos, né? Como a gente teve uma mudança, a gente saiu do controle e comando e a gente entrou numa liderança diferente, mais humanizada, mais dialogada, as pessoas viraram o pêndulo para o outro lado. Então ficam muito mais preocupadas em ser agradáveis do que realmente fazer a gestão que tem que ser feita. E onde a gente vai ser humano, a gente exercita a empatia, mas exercitar a empatia não é ser bonzinho. Então, são conceitos distintos. E quando tu está falando isso, Léo, assim, eu me arrepio, porque eu trabalhei muito em empresa de energia, tanto que por isso eu estava aquele dia lá na RGE, eu fiz toda uma formação, e eu coordenei por um bom tempo um trabalho, quando ainda era a AS Sul, que era uma empresa multinacional americana, e nós trabalhava com a Eletropaulo, com várias empresas do grupo, e eu coordenei um projeto chamado Behavior Based on Safety, que é a segurança com foco em comportamento. E o que a gente vê que é muito desafiador? As pessoas trabalharem cultura de prevenção. E essa prevenção é a prevenção de acidentes. E a gente percebe isso nas empresas. CIPAT, Semana de Prevenção Interna de Acidente. E aí as pessoas não têm budget, não têm orçamento. Porque é uma semana que tem que fazer porque é obrigatório. É a lei que está pedindo para que seja feito. Essa cultura a gente precisa mudar. Então, nós estamos falando disso, de uma situação de catástrofe. Eu acho super importante, quando tu traz esse alerta, vai acontecer de novo. E não é alarmismo, é ciência. É poder entender que tem o mundo mudando. Então, é paradoxal, né? Que a gente evolui tecnologicamente, mas tampouco tem coisas que nós estamos andando para trás. Arrastando. E é muito bacana. O doutor Emílio Moriguchi esteve aqui conosco e aí falando sobre toda essa situação e aí conversando com o pai dele. O pai dele tem 97 anos, viveu toda a situação de guerra, perdeu sua casa no Japão.
e diz que ele estava conversando sobre na Covid, ele disse assim, não, nós vamos vencer essa guerra. E aí, quando veio toda essa situação de catástrofe, ele disse, essa guerra nós estamos perdendo. Então, tem um dado realmente de que em alguns momentos, a gente é negligente, a gente não está dando a atenção devida, que é isso que tu está chamando a atenção aqui. A importância de todas as áreas da sociedade estarem envolvidas para poder pensar o que a gente faz para prevenir. E que prevenção, eu me lembro, olha, eu estou trazendo toda a palestra tua, né, que tu trouxe todo um cálculo do quanto que é realmente mais vantajoso a gente trabalhar na prevenção do que trabalhar, e isso não se calcula no dia a dia das empresas. Tem vários pontos, poxa, incríveis aqui para a gente falar, né? Primeiro que hoje, já o que acontece é o seguinte, porque e isso eu sou um cara que estuda assim muito liderança, né? Eu estava falando um pouquinho agora, tô com uma pilha de livro aqui porque eu tô organizando o meu próximo curso LIP, isso aqui é tudo livro que para mim é importante como liderança, né? E qual que é o cenário que a gente vive atualmente, tá? O cenário onde a gente vive atualmente é um cenário onde tem muita rede social e independente do que a gente faça, muitas vezes a gente bota nas redes ou toma uma proporção nas redes e a gente acaba não querendo suportar processos de julgamento que pessoas estão alheias aos fatos. Vou dar um contexto, para que as pessoas entendam, eu vou dar um contexto e aí eu vou trazer uma abordagem técnica sem entrar em política, sem entrar em nada. Teve um determinado momento que o governador do Rio Grande do Sul, ele vira e fala o seguinte, por favor, parem de doar que está colapsando o sistema. Isso é um fato, tá? Isso aí, se pegarem as minhas falas do início do desastre, quem me acompanhou desde o início com a UMS, eu falei tudo que ia acontecer, todos os colapsos que iam acontecer. Roupa demais é um problema, cesta básica demais é um problema para a economia da cidade, porque se você doa uma carreta de cesta básica, o senhor João da vendinha, ele para de vender arroz e feijão. E aí ele vai fechar a vendinha dele, vai desempregar pessoas e isso colapsa a economia. Então isso aí é estudo técnico, tá, Jaque? Isso aí, e as pessoas não entendem que desastre é uma área de estudo, né? Tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem pessoas, né, igual eu, que estudam isso para que evitem esse erro. E quando o governador foi isso, ele foi extremamente criticado. Apesar de que a decisão dele estava certa, o recado dele estava certo, ele estava certo em falar aquilo, mas ele, como líder, não suportou uma pressão externa daquela decisão. E ele acabou retrocedendo, tentando explicar um pouquinho melhor a fala dele. Eu não me recordo bem como foi o desdobramento, porque eu estava imerso, mas é porque alguém me chamou a atenção, falou, Léo, olha, ele falou exatamente o que você falou, mas ele foi mal interpretado. E aí vai muito dessa questão, do primeiro ponto que você trouxe, dessa questão de líderes que tomam decisões e muitas vezes eles querem ser amigos, colegas. E uma coisa que a gente fala nesse curso nosso, o LIP, é o seguinte, a missão é mais importante que o indivíduo. E o time também é mais importante que o indivíduo. Então toda vez que a gente for tomar uma decisão, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou beneficiando o time ou eu estou beneficiando o indivíduo? Eu estou beneficiando a missão ou eu estou beneficiando as pessoas? E a gente tem que entender que a missão ela precisa de ser cumprida. Né? Vou exagerar no meu exemplo para que as pessoas entendam perfeitamente isso. Eu tenho uma criança que acabou de ser afogada num lago gelado. E aí um bombeiro meu vira e fala o seguinte, olha, está muito frio, eu não quero entrar na água. Peraí, esse tipo de decisão não é razoável. Olha, você vai entrar na água porque tem uma família que está esperando, não é porque você está com frio, tá? Pode parecer esdrúxulo, mas a gente trazendo para o meio corporativo, a gente tem que entender se essas lideranças elas estão tomando decisões que elas têm que beneficiar a saúde da empresa, a missão. Porque o cumprimento da missão vai gerar caixa para pagar o salário de todo mundo ali, para que a gente se una em prol de um time, que esse time consiga cumprir as missões. Então é algo que a gente tem que ter muito claro, né? Muitas vezes eu participo de pessoas, poxa, me fala líderes que te inspiram. Tem um que é Jesus. E sendo cristão ou não sendo cristão, é uma pessoa que fez algo incrível, que não tinha rede social e que o nome dele até hoje é falado, né? Que é o livro mais vendido do mundo. Então, a gente não pode ignorar o que ele fez. E ele, sendo quem ele foi, ele desagradou muitas pessoas. Mas ele tomou muitas vezes decisões, que eu falo da ética legal e moral,
que eram moralmente certas, que era o que ele entendia como certo, e muitas vezes daquelas leis, nas leis da época, na ética da época, estava errado. Mas ele tomou decisões que moralmente ele acreditava que eram certas. E a gente tem que entender que essas leis, elas vão mudando, né? Há pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo atrás mesmo, mulheres não votavam. Sim. E aí? E alguém teve que tomar uma decisão difícil, moralmente difícil, falando, olha, peraí, as mulheres vão votar. Então, a gente tem que entender que tudo é muito parte de um contexto onde pessoas têm que ter, líderes têm que ter coragem moral para tomar decisões difíceis. E aí, quando a gente fala do desastre, né, o dado que eu trago é que a cada dólar investido em prevenção, você economiza de 7 a 10 dólares na resposta e na recuperação. E a minha tese de doutorado, né, se Deus quiser eu vou terminar ela, eu trago esses números atualizados, que na verdade esses números são da ordem de que a cada dólar investido em prevenção, você economiza de 50 a 100 dólares na resposta. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí, dando exemplos para que as pessoas entendam também. Imagina você estar na sua empresa e num refeitório onde a pessoa, por exemplo, derruba um copo de água. E aí, se você tem uma pessoa treinada em prevenção, ela vai pegar aquela plaquinha lá de cuidado do piso molhado, vai Sim. colocar aquela plaquinha, vai ficar ali aguardando até que alguém limpe o chão. Só que o grande problema é que a gente não computa quantas pessoas desviaram da água do piso molhado naquele meio tempo. A gente não coloca, olha, uma pessoa desviou, 2 pessoas desviaram, 3 pessoas desviaram. Qual que é o problema? Quando eu não coloco aquela plaquinha que custou 50, 100 reais, vem uma pessoa que está mexendo no celular, desavisada, cai, escorrega, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Se o hospital da região não é preparado, ela tem que ser transportada de helicóptero, faz uma ressonância, uma tomografia, é operada. Olha o custo disso. Quanto que uma plaquinha de 100 reais e uma pessoa treinada não evita acidentes? Então, esses números eles são da ordem de muitos milhões, né, de reais que poderiam ser economizados, bilhões de reais, eu falo aqui tranquilamente, se sistemas de prevenção tivessem sido investidos. E aí é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, onde a gente ensina também no curso de liderança, que são decisões que já foram tomadas e que não adianta a gente ficar, mas se tivesse feito, esquece o que não foi feito. O que a gente faz daqui para frente? Quais são as decisões que as nossas lideranças vão tomar, decisões difíceis que precisam de serem tomadas para que a gente evite isso? Eu, por exemplo, eu recebi algumas propostas de consultoria para algumas cidades, empresas que pediram para a gente elaborar planos de contingência. E aí, muitas vezes, quando a gente passa o orçamento, a pessoa fala o seguinte: mas é muito caro. Eu falei, sim, se você não quer experimentar o preço da prevenção, prepare-se para experimentar o preço da resposta, que vai ser muito maior. E as pessoas não estão preparadas para isso. Não, e esse é um ponto, porque quando a gente vê, como eu trabalhei isso, uma empresa de alto risco, e nós treinávamos isso, a gente treinava inclusive quando dá a sirene. E eu fui uma que teve um momento que eu teve a sirene no primeiro momento, e eu neguei que estava acontecendo. Eu digo, não está acontecendo. Até que daqui a pouco uma pessoa treinada disse, Jaque, a gente desce assim, assim, assim. E a partir disso nós começamos realmente, né, eu fui evoluindo, fui treinando a ponto de estar... empresas sérias fazem isso. Cada evento que começa, ela vai indicando quais são os caminhos, quais são as saídas que a gente tem, né, quais são os riscos que se tem, e vai se trabalhando na educação das pessoas. Mas, Léo, a gente tem que ir encerrando aqui, porque Poxa, isso não, olha, eu assim, porque estava bom demais. Não, é isso. E eu tenho muitas coisas aqui, eu vou deixar uma curiosidade, porque eu me lembro que também foi um outro ponto que na conversa, e eu acho que tu traz isso, que é uma abordagem dos teus livros, não sei se eles estão aí à mão, poder mostrar, porque o Mentes que Conectam também tem esse intuito de incentivar as pessoas a lerem, incentivar as pessoas a estudarem. Nós precisamos realmente ter internet, as coisas, o mundo é volátil, as coisas estão mas é importante a gente ler, é importante aprofundar para a gente não ficar no raso. E aí, eu, né, de poder estar indicando os teus livros, senão daqui a pouco tu menciona que depois a gente coloca a fotinho aqui dos livros, porque eu estou com os 3 comprados, e aí como nós estamos sem acesso,
Eu pedi e aí a entrega ficou para um prazo, quando eu vi a entrega não deu, agora eu pedi novamente, chega dia 6, quero saber quando é que vai estar aqui no Rio Grande do Sul, porque eu quero o autógrafo, eu quero poder te entregar, né, porque a gente tem aqui o mimo, eu tenho um mimo que eu entrego para todo mundo. Faço questão de... Para todas as pessoas que participam aqui. E a gente tomar chimarrão, né? Pão de queijo não está na tua lista agora que tu está trabalhando autocuidado, mas a gente poder tomar um chimarrão junto. Mas para a gente poder encerrar, eu acho que tem essa tua frase. O que fazer daqui para frente? E que é isso. Nós temos a vida está rodando, né? Os dados estão rodando. E o que a gente faz aqui para frente? Então, uma última fala. Eu estava aqui comentando, daí eu disse assim, tem um ponto que eu queria, que está nos teus livros, que é também a gente poder falar sobre prevenção de suicídio. Porque tu trouxe um dado, que é um dado que a gente precisa realmente conversar, porque quando a gente vai olhar em New Orleans, a gente tem dados de pessoas depressivas, tem dados de aumento de suicídio, e a gente precisa trabalhar nessa prevenção também, porque são vidas que estão aí. E aí eu me lembro que, porque tem várias áreas que dizem que esse é um tema que a gente não deve falar. E eu me lembro que tu trouxe uma visão diferente, inclusive trouxe a menção de uma profissional. E esse livro está comprado para que eu possa ler e estudar. E porque não é minha área, eu não sou da área clínica, eu sou da área de desenvolvimento de pessoas na área do trabalho. Eu trabalho saúde em relação à identidade profissional. Mas é um tema que a gente tem que estudar, porque hoje as empresas também estão trazendo Setembro Amarelo e tal, e discussão. Então, é uma temática que a gente vai ficar, depois eu vou te incomodar de novo, eu fico incomodando ele, para achar um espacinho na tua agenda e tu vir aqui falar com a gente também sobre essa temática. Eu vou com muito prazer. O livro é esse aqui, ó. Vou tomar licença aqui, ó. Esse claro. Aqui é o último. O Dia que Não Terminou, tá? Esse livro aqui é um livro, uma história real, baseado em fatos reais. O Whindersson Nunes que escreveu o prefácio, né? Muito por conta da questão de depressão e de ser um tentante, né? E são dados, a história basicamente sem dar spoiler, né? Mas esse livro ele conta um plantão, onde nesse plantão nós atendemos 5 ocorrências de tentativas de autoextermínio em um único plantão, tá? E os dados eles são assustadores mesmo, né? A cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. E quem escreveu o pós-fácil foi a doutora Karen, que é uma das maiores suicidólogas do Brasil, né, quiçá do mundo aí. Ela estuda suicídio há muito tempo. E ela fala que falar sobre suicídio não causa suicídio, né? A gente tem que entender que é algo que acontece, a gente tem que entender os sinais, a gente tem que entender como conversar e trazer esse tema na mesa, né? Que as pessoas têm que entender que pessoas pensam em tirar a própria vida, porque elas chegam numa situação onde elas entendem que aquela dor ela não vai acabar. E uma reflexão que eu trago nas minhas palestras sobre suicídio, né, quando a gente vai falar desse tema, é o seguinte: imagina o pior dia da sua vida e tenta mensurar naquele dia qual que era a dor que você sentia dentro. Talvez era 10. Se você trouxer essa dor para hoje, qual que é essa dor hoje? Talvez ela nem doa mais. Talvez ela passou. Então, essas pessoas que sentem uma dor tão grande, que ela é 10 hoje, elas têm que entender que elas precisam de esperar um dia a mais, né? Ela tem que esperar um pouquinho a mais, porque isso tudo vai passar, essas dores passam. Chico Xavier mesmo falava, né? Isso também vai passar, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles vão passar. E esse tema é um tema que ele é muito importante de ser trazido, tá, Jaque? E bom que você traz, porque as pessoas têm que entender que depois de um desastre, os índices de suicídio aumentam. Muito porque as pessoas acham que elas têm que ser fortes o tempo todo. E não tem. Eu não vou lembrar o livro, mas falo mais ou menos o seguinte, né? Que pedir ajuda não é um ato de fraqueza. Pedir ajuda é um ato de coragem. Então, quando você está pedindo ajuda, você está sendo corajoso a ponto de mostrar a sua vulnerabilidade. Então as pessoas têm que entender isso, que pedir ajuda é um ato de coragem. Não, que maravilha. E é isso. Eu tenho indicado o Léo Fará para várias empresas. Estou fazendo assim, realmente muitos projetos também para te trazer mais aqui para o Rio Grande do Sul, para a gente poder ter essa troca, porque é muito importante a gente fazer uma conversa que é uma conversa, né, sobre um tema tão necessário, tão vital.
e com propriedade, com essas correlações todas que tu consegue fazer nessa vivência da tua trajetória, da tua caminhada profissional, e que, de novo, está fazendo uma nova transição de carreira, né? Realmente abrindo novas... Então, teria muitas coisas para a gente conversar. Transição de carreira, né? Gerenciamento de crise, liderança. Mas a gente tem o tempo, e esse é um dado de realidade, e aí aqui, pessoal, fica um pedido, né? Por favor, né? Quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilha, passar para as pessoas. Léo, vou pedir também depois que tu possa estar passando o canal para as tuas redes, porque todo esse trabalho é realmente no sentido da gente poder estar tocando o coração das pessoas, estar levando instruções, levando inspiração para o que a gente faz daqui para frente. E eu vou deixar para fazer... Então, só lembrando, gente, da gente continuar apoiando o Instituto Colo de Mãe, apoiar aqui o Mentes que Conectam e a gente fazer barulho, porque informações com conteúdo a gente precisa repassar. E o Léo também, Léo, mostrar teus livros e deixar uma mensagem aí para o pessoal. Os outros livros estão aí também? Tá aqui, ó. O primeiro livro que eu lancei é o Além da Lama, que fala sobre... esse livro eu falo que ele é muito especial, que foi o primeiro, né? Mas ele é um livro que ele fala sobre o desastre de Mariana, mas acima do desastre, né? Como que a gente fez para salvar mais de 500 pessoas antes que outra barragem rompesse. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro é um livro de liderança, né? Líder, um especialista no impossível. E ele é um livro que eu trago casos reais, né? Quais são os casos que a gente tratou, o que a gente fez, quais são as técnicas de liderança usadas e como que as pessoas fazem isso no meio corporativo. O terceiro livro é o Sobre Bombeiros e Heróis, que conta a história de Brumadinho e como que a gente prepara os bombeiros para desastres. Então é o rompimento da barragem de Brumadinho, como que os bombeiros foram preparados 30 dias antes de acontecer o desastre. Né? A gente tinha acabado de ter um curso e os bombeiros foram preparados para esse desastre, né? Sobre bombeiros e heróis. E o último livro que eu lancei, que é O Dia que Não Terminou, que conta sobre essas tentativas de autoextermínio. E tem 2 livros ainda no forno, que se Deus quiser vão sair ainda, acho que no próximo ano, que é o da Operação Moçambique, da operação que a gente foi para Moçambique, e um que eu estou querendo muito querendo lançar o mais rápido possível, que é o Manual do Herói, que é um pouco do que eu acredito de como que todo mundo pode ser um herói, principalmente as lideranças aí podem ser heróis na vida das outras pessoas. Sem dúvidas, é humano, né? Como é que foi a frase lá que tu buscou lá no heróis são pessoas cujas qualidades, atitudes e atos inspiram outras pessoas. E eu não tenho dúvida de que realmente tu é um herói, né? Porque tu inspira outras pessoas. Obrigado. Né? Uma gentileza realmente muito bacana, uma humildade assim que acho que te dá esse brilho. Torço muito para que tu possa estar fazendo palestras em 1000 lugares aí, levando as tuas ideias. Obrigado. Que tu conte comigo hoje dentro... Peço desculpa mais uma vez, tá? Já que eu queria muito estar aí, de verdade. Desculpa se eu não consegui, minha agenda tá uma loucura, mas desculpa não poder estar aí. Espero que quando a gente conseguir uma janela, a gente consiga gravar pessoalmente, falando um pouquinho mais, mas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, estou muito honrado de falar com vocês. E por favor, não esquece de avisar, porque eu, além de adorar livros, eu adoro livros autografados. Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de emprestar as coisas, sou realmente muito tranquila, mas livro é algo que eu sou um pouquinho, eu tenho mais dificuldade de estar emprestando. Mas a gente tem, Léo, brigadão mesmo, né? O Hulk nos acompanhou, adorei o nome do cachorro, é o Hulk, é um herói também. E as ideias sensacionais saem daqui de novo. Eu estou saindo mais inspirada, saindo com muitas anotações para que eu possa também seguir estudando. Obrigado valeu de coração, valeu demais. Até a próxima. E, gente, eu tenho que encerrar, estou com dificuldade, estou me embromando aqui. Já passei do horário, mas foi muito bacana, muito especial. Sempre a gente trocar, as mentes se conectarem, os corações se conectarem. E a gente se encontra até um próximo episódio. Não se esqueça, todos os episódios eles ficam na plataforma, estão lá na Jaqueline Mânica no YouTube. E até a próxima, então.